vamos falar para os desafios para o desenvolvimento e manutenção de um sistema de RP. E realmente, um RP ele serve exatamente para controlar uma empresa. Controlar de uma forma geral, né? Enterprise Resources Planning, planejamento dos recursos de uma empresa. E o sonho de todo mundo, principalmente de alunos que estão na faculdade, é sempre ter sua própria empresa, criar uma startup. Isso está muito na moda hoje em dia. E o que é uma empresa? Vamos primeiro definir uma empresa, porque o ERP precisa controlar exatamente uma empresa. Uma empresa é um conjunto de pessoas e recursos que gera uma receita vendendo seus produtos e serviços por meio do trabalho para determinado mercado. Então, isso é uma empresa. E tudo isso precisa ser controlado. Então, surge o RP. Primeira coisa que a gente precisa ver quando monta uma empresa é se ela tem mercado, quer dizer, se essa empresa realmente tem um produto que é vendável, e aí o RP já vai ver, controlando as vendas, se o produto é bom, se ele tem qualidade, se a empresa vai entrar num segmento que não tem assim, uma concorrência muito grande. Então, sem dúvida que ela vai ter muita dificuldade em crescer, em sobreviver. Se ela tem preço, quer dizer, se o custo dela permite que se tenha um preço para competir no mercado, e aí o RP também vai ajudar analisando o custo do produto em todas as suas etapas e o que onera realmente esse custo. Vai também controlar toda essa parte tributária que nós temos no Brasil, bastante complexa, mas que tem que ser pagos. O governo está sempre em cima disso, então a gente tem que realmente ter um sistema que faça corretamente a cobrança desses impostos, o cálculo desses impostos. E respeitar, então, essa legislação tributária tão complexa que nós temos. Também toda a parte financeira, né? O contas a pagar, o contas a receber, exatamente para a empresa ter capital próprio. Porque se ela não tiver capital próprio, se ela não tiver recursos para pagar suas dívidas, ela vai ter que pegar dinheiro em banco e aí vai pagar juros estratosféricos. E isso também é o ERP que vai controlar através dos seus módulos financeiros e assim por diante. E a empresa vai ter que implantar um ERP. Hoje, no Brasil, nós temos várias empresas que desenvolvem sistemas. Eu fui um dos pioneiros nessa área. Na minha época, ainda se chamava sistemas de aplicação, ou sistemas de gestão, né? Era o nome mais comum. Implantar, então, um ERP. E o ERP dá problema, eu sempre falo. Não adianta a gente querer dizer que não dá problema, mas dá desde problemas de programa até problemas de sair do ar, principalmente quando está na nuvem, assim como nós tivemos problemas aqui para fazer uma conexão. Mas, no fim, um ERP precisa ser implantado e você precisa fazer isso, saber como fazer, criar todo esse processo para juntar a sua empresa ou uma determinada empresa, o controle dessa empresa com um ERP. E como chegar lá? Principalmente você, estudante ou pessoa que está assistindo aqui, qual é o trabalho que existe hoje ligado ao ERP? Então, a primeira coisa, você precisa achar uma atividade que você gosta. Quer dizer, quem vai trabalhar com ERP pode trabalhar de várias formas. Pode trabalhar no suporte, pode trabalhar nas vendas de um ERP, pode trabalhar na gestão da empresa, mas também pode trabalhar na programação. Então, a gente tem que, antes, talvez, de começar a montar a sua própria empresa, essa é uma recomendação que eu sempre dou, trabalhar numa grande empresa. Porque quando você estuda na faculdade, seja um curso de administração de empresas, seja um curso de sistemas de informação, você ainda não ganha aquela prática que existe no ambiente de uma grande empresa. E aí também, numa grande empresa, você aprende, você viaja, você
tem uma experiência muito rica. Então, eu sempre recomendo ao estudante que se forma, antes de montar sua startup, antes de montar sua empresa, de realmente ter uma experiência numa grande empresa. Crie uma cultura corporativa, mesmo na administração doméstica. É isso que você ganha trabalhando numa grande empresa. E, normalmente, ela já tem um RP, e aí você também ganha experiência e vê que realmente um RP exige que as informações sejam digitadas corretamente para que ele apresente os dados adequados à empresa. E aí você vai ver que você vai conseguir sucesso. Eu comecei minha carreira na Deca, é uma empresa de materiais de banheiro, de cobre, de bronze, que são usados, metalúrgica. E nessa metalúrgica, eu fazia inicialmente os mapas, eu analisava a parte de custos, a parte de contabilidade, e naquela época, isso na década de 60, ainda era quase tudo sempre feito manualmente. E um dia, um diretor da minha empresa, da empresa da Deca, eles já faziam exatamente o faturamento através de computador. E me convidou para ir na IBM, para ver se eu conseguia fazer esses mapas de uma outra forma, que dava um trabalho muito grande. E aí ele me levou, e lá na IBM, lá na Rua Araújo, aqui em São Paulo, nós vimos o computador 1401 da IBM. É esse que vocês estão vendo aí. Então foi a primeira vez que eu vi um computador na minha frente. Naquela época ainda não era tão comum como hoje. E o computador começou a emitir relatórios que nem esse que vocês estão vendo aí. Quer dizer, de uma forma muito mais correta do que aqueles que eu fazia manualmente. Então é aí que nasceu realmente a vontade de desenvolver um sistema que rodasse no computador. Mas como isso tudo funciona? Como é que um RP funciona? Como é que o computador sabe o que ele tem que fazer? E aí ele me mostrou que tudo isso depende de uma coisa chamada programação. Programação de computadores. E o programa de computador nada mais é do que um conjunto de instruções que você escreve, submete esse programa ao computador, carregando o programa na memória, e ele começa a fazer todo o trabalho. Aqui tem um exemplo de um fluxo bem simples, em que tem um comando if, quer dizer, o computador, através do programa, ele pode tomar decisões. E é com isso, então, que ele ganha inteligência, porque ele vai analisando os dados e, por exemplo, nessa rotina aqui, ele verifica se o salário é maior que o teto e, baseado nessa resposta, ele paga ou não paga imposto. Então, com isso, o software, quer dizer, um programa de computador, é capaz de fazer qualquer coisa. Imediatamente, quando eu vi isso, me inscrevi num curso de programação, ainda estávamos em 1965, até está aqui o anúncio, eu guardei o anúncio que eu vi para fazer exatamente esse curso de programação, numa empresa que se chamava Systems. E lá eu aprendi a primeira linguagem da minha vida, que foi o Assembler. E aí vi que um programa é capaz de automatizar todo o processo de administração de uma empresa, nos seus mínimos detalhes, na parte de contabilidade, de custos, faturamento, compras, controle de estoque, enfim, todo o processo. E tomar decisões, inclusive, recomendando coisas para a empresa utilizar dentro daquelas condições que nós vimos do que é uma empresa. Então, o computador, o programa, o software ajuda o empresário, ajuda os colaboradores da empresa a seguir o seu caminho, a tomar decisões, a resolver os problemas, a pagar os impostos, a emitir a nota, controlar o estoque, fazer todo esse processo. Isso aqui é um programa de computador. Existem várias linguagens, as mais variadas, mas, no fundo, o único problema é que está escrito tudo sempre em inglês. Mesmo o ADVPL, que é uma linguagem desenvolvida aqui no Brasil, também os comandos são em inglês, e tem toda uma lógica bem
definida, e isso depende muito do programador, mas, na verdade, eu programo há exatamente 60 anos. E até hoje eu ainda, às vezes, fico um dia sem resolver um problema de lógica que está dando um erro num determinado programa. Mas, realmente, a profissão de programador, eu sei que todas são válidas, todas são importantes, mas eu me apaixonei por essa habilidade, por essa profissão. Porque você tem sempre um trabalho que a cada vez que você vê na tela surgir o resultado daquilo que você programou, é uma alegria imensa. E não é tão difícil assim. É como se você estivesse explicando para o computador o que você quer que ele faça. E ele vai lá e obedece, desde que esses comandos estejam corretos. Então, isso é o software. Quer dizer, o software é o conjunto dessas linguagens de programação que armazenam os dados no computador, permitem que você leia esses dados e apresente os resultados na tela. E o ERP nada mais é do que um software que ajuda na gestão das empresas, através das várias partes que ele tem, faturamento, compras, estoque, pagamentos, recebimentos e assim por diante. E comecei, então, a trabalhar na DECA. A DECA é como eu já falei, uma empresa de material, mas depois eu fui para a Metal Lab, onde eu trabalhei com o 1401, já era uma máquina um pouco mais avançada, e lá também trabalhando com a linguagem Assembler. Depois eu fui para a Honeywell Bull. A Bull é um fabricante de máquinas da França, e tinha uma máquina que se chamava Gama 10, que também era só movida ainda a cartão, não tinha dispositivos de fita nem discos como tem hoje, mas também desenvolvíamos sistemas de gestão para terceiros. E depois eu entrei na Siemens. A Siemens, na década de 70, vendia computadores que eram semelhantes ao Barra 360 da IBM. E a Siemens, então, entrou também na área de computação. E aí eu comecei a trabalhar lá. E lá, o dono da empresa, o diretor da empresa, chegou e falou para mim: Ernesto, nós precisamos desenvolver um sistema, porque a gente não consegue vender o computador se a gente não tem o que mostrar. E nós não temos nada para mostrar. Nós recebemos os computadores da Alemanha, mas a gente não tem o que mostrar, o que ele faz. Tem aí uns programinhas, mas eles estão tudo em alemão. Você não quer desenvolver um sistema? E esse diretor, ele tinha lido esse livro aqui, Introdução à Análise de Sistemas, que eu terminei de escrever ele em 1968, que é um livro que exatamente define como deve ser um sistema integrado. E aí eu comecei a desenvolver o sistema e já dei mais ou menos o nome dele de SIGA, Sistema Integrado de Gerência Automática, porque eu vi que realmente os programas de um sistema conseguem automatizar a gerência de uma empresa, fazer com que as pessoas consigam tomar decisões. Só que essa empresa, a Siemens, que tinha subsidiária aqui no Brasil com o nome de SC, no dia 19 de setembro de 74, ela encerrou suas atividades, porque a IBM disse: se vocês entrarem na área de computadores, nós entramos na área de telefonia. Os dois eram concorrentes nessa. Enfim, a Siemens então resolveu realmente parar de fabricar computadores e encerrou a filial que ela tinha aqui no Brasil. E hoje é tudo a mesma coisa, né? O celular, ele é computador e telefone. E aí estava eu no olho da rua, mas com um sistema já mais ou menos desenvolvido, já tinha parte de faturamento, tinha parte de compras, controle de pagamentos, controle de recebimentos. Eu cheguei para o diretor da empresa e falei: olha, a empresa fechou, mas ainda tem algumas empresas no mercado, eu vou usar essas empresas para vender esse sistema que eu desenvolvi. E comecei a pedir autorização a ele, né? O alemão é um tipo bem assim, obediente e tal, então ele quer que você faça as coisas desde que você peça antes. E ele ainda tirou um sarro, vamos dizer assim, da minha cara, dizendo assim: se um dia funcionar, pode. Porque todo sistema de ERP sempre vai dar um problema ou outro.
É tão complexo o processo todo que basta você errar uma linha de um programa que, evidentemente, ele não vai fazer aquilo que deveria fazer, vai dar problema. Então, é um processo muito delicado, mexe com muitos dados, tem que apresentar muitos relatórios, muitas informações. Mas fui ao mercado e, na garagem de uma metalúrgica, eu consegui vender o primeiro sistema, o primeiro ERP. E comecei a trabalhar para eles. E eu usava máquinas de terceiros. E depois eu comecei a usar a máquina de um cliente, da GEL. E o sistema começou a crescer. E abri essa empresa chamada exatamente SIGA, Sistemas Integrados de Gerência Automática. Aí tem umas fotos. Então, os dados de entrada eram perfurados nesse cartão, né? Os dados, por exemplo, de uma venda, de uma compra, de uma saída de estoque, de um pagamento, de um recebimento. Os cartões eram lidos por uma leitura de cartão, armazenados num disco, aí já tinha discos magnéticos, com a vinda da Siemens aqui para o Brasil, e imprimia os resultados. Olha eu aqui, ainda de cabelo, hoje eu estou careca. Mas imprimia numa velocidade incrível os relatórios. Quer dizer, o papel saía quase que voando aqui da impressora, tamanha era a velocidade com que tudo isso acontecia. E o processamento, quer dizer, baseado nos dados de entrada, nesses cartões, os dados eram cadastrados aqui, depois lia-se os movimentos, e é feito todo um processo, então, de leitura de dados que vão se casar com os cadastros e, a partir daí, emitir os relatórios com os dados necessários. E foi assim, então, que em 74, que é quando estávamos lá, nasceu a SIGA, rodando o sistema sempre em mainframe, que são esses computadores grandes. Mas, em 1983, quer dizer, na década de 80, começaram a surgir os microcomputadores, né, a microinformática. E eu tenho um funcionário muito habilidoso, na verdade um gênio, que um dia pediu para ser sócio, inclusive, da empresa, e isso aconteceu quando nós fundamos a MicroSIGA, que era uma continuidade do Birô, mas só que aí começamos a escrever o sistema em linguagens apropriadas ao micro. Começamos com DBase, depois o Clipper, depois do Clipper veio exatamente o ADVPL, que foi uma linguagem desenvolvida pela própria MicroSIGA. Então, é uma linguagem que tem uma sintaxe parecida com o Clipper, que era uma linguagem muito fácil, e tinha também a possibilidade de rodar em Windows, de fazer consultas mais interessantes, coisa que o Clipper não fazia. E aí, o sistema foi crescendo bastante, a empresa também, com muitos clientes, fazendo exatamente um ERP cada vez melhor. E, no final da década, recebemos um capital da Advent, a empresa foi crescendo mais ainda, virou o nome para TOTUS, compramos a Logocenter e, em 2006, foi feito o IPO. Com o IPO, eu fui para o conselho da empresa, mesmo porque eu já estava com mais de 60 anos. E aí, vamos dizer assim, eu parei de trabalhar. Eu ainda programava, mas com 60 anos você não pode ser diretor de uma empresa com capital aberto. Mas eu resolvi continuar a trabalhar. E montei, então, uma escola chamada TI Educacional, onde começamos a ministrar cursos de programação. Mas, de repente, resolvemos criar um novo sistema. Porque, na época, começou essa onda, vamos dizer assim, de sistemas na nuvem, que são mais práticos do que um sistema que não é na nuvem. E foi assim que nasceu o ERPFlex. Então, é um sistema, inicialmente, nós desenvolvemos ele em Flex, que é uma linguagem da Adobe, mas depois a Adobe parou de produzir, e aí a gente teve que mudar para JavaScript com HTML, a parte do cliente. A parte do servidor continuou em PHP até hoje, certo? A empresa ERPFlex começou a crescer, hoje ela é uma empresa de tamanho pequeno, médio, vendendo esse sistema que faz todo o processo de gestão de uma empresa.
E, paralelamente a isso também, eu sempre gostei muito de exatamente ensinar nas faculdades ou em cursos avulsos como é que funciona um ERP. Na Microsiga, o projeto chamava-se Projeto Microsiga da Educação, que é do verbo dar, né, de dar educação. E agora ele se chama ERP em sala de aula. Então, nós fornecemos aos estudantes de universidades o software, o ERP, que roda na nuvem, então ele fica muito mais fácil para o aluno aprender. E foi assim que nasceu, então, esse projeto todo. O que um sistema como o RP Flex se diferencia quando a gente fala que ele é um sistema que roda na nuvem? Primeiro, que os dados são armazenados num data center. Então, eles ficam numa instalação maior, independente, você não tem que se preocupar com salvar esses dados, manter, proteger contra entradas de outras pessoas. Ele roda no navegador, então o usuário ele não precisa ter o sistema carregado na máquina dele. Ele entra no navegador e o navegador chama o programa e executa. Então o navegador ele roda somente determinadas linguagens. Então foi por isso que nós que começamos a escrever esse sistema em Flex, tivemos depois que mudar para JavaScript, porque os navegadores deixaram de rodar a linguagem Flex. Não se sabe até hoje bem por quê, mas é certamente porque o Flex era uma linguagem compilada. Então, as lojas como o iPhone e a Google não sabiam exatamente o que estava sendo vendido naquele programa, porque o programa foi compilado e aí você não consegue mais interpretar ou enxergar o programa. Sim. Umas perguntinhas aqui para o senhor. A primeira pergunta é... Temos algumas perguntinhas aqui para o senhor, pessoal. A primeira pergunta é de Pedro. Ele pergunta: quais são os principais custos de implementação de um ERP? Os custos, quer dizer, um ERP é exatamente esse desenho aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Basicamente, essas são as funcionalidades do ERP. E, bom, o custo da instalação do ERP é basicamente o hardware, e hoje com a Amazon, com a Microsoft, com todos esses servidores que a gente tem disponível, o custo é o que você tem que pagar para ter esses dados armazenados lá e usar aquele data center. Esse custo varia, depende do seu uso, de quanto você usa e principalmente de quanto você ocupa de disco, né, de memória, de espaço em disco e tudo. Nós hoje pagamos um valor aí de 30 a 40 mil reais por mês para usar, mas nós temos mais de 1.000 clientes que usam exatamente essa instalação da Amazon. E depois o custo da programação, do desenvolvimento desses dados e o custo de implantação e de digitação dos dados, porque evidentemente que um sistema como esse, você tem o faturamento, então você tem que digitar todas as notas com do que foi os pedidos, né, o orçamento, tem que digitar as notas de compra, embora hoje, nas notas de compra, você pode exatamente receber o XML e a partir do XML você carrega os dados automaticamente na memória do computador. Você tem o financeiro, que é o controle de contas a pagar e a receber. Então, normalmente, você está interligado com um banco e você manda o boleto para o banco, o cliente paga e o banco te informa se esse cliente pagou o título. E depois você tem toda a parte também de finanças, de investimentos que você faz, de empréstimos. Então, o sistema controla exatamente toda essa parte financeira da empresa. Você tem o controle do estoque, que é todo o controle da entrada e saída das mercadorias, o custo dela, conforme você compra, tem um custo, quando você requisita, você tem o custo médio, e depois quando você produz, quando você faz um serviço, você sabe exatamente o custo a partir das requisições que são valorizadas. Você tem a contabilidade, tanto a contabilidade da empresa mesmo, como toda a parte fiscal, de pagamento de impostos, de contabilização desses dados. Hoje nós desenvolvemos no RP Flex uma contabilização automática.
Então, você consegue fazer com que ela seja independente de alguém ter que saber qual é o débito, qual é o crédito. Por quê? Porque Perfeito, o professor, programa perfeito. vai lá e define isso. A parte fiscal, Perfeito. né? Toda a nossa parte de impostos, controle de produção, é talvez uma das partes mais complexas de um sistema de RP, porque ele tem toda essa parte de onde é que está aquele produto que está sendo produzido, quando depois ele vai para os vários setores, a montagem, o custo de cada operação, quanto tempo está levando, a ordem de produção, até que o produto vá para estoque para depois ser vendido. Então, tudo isso tem que ser integrado, quer dizer, a produção está rolando, mas o sistema está calculando o custo, contabilizando esse custo, já dando dados para que se determine o preço de venda, né, que eu falei que é uma necessidade que ele seja exato. Então, com Entendi, o RP, professor, entendi. você A gente, desculpa interromper, é porque a gente tem mais algumas perguntinhas aqui, em função do tempo. Tá. Aí eu vou passar a segunda pergunta. Pode passar, porque aqui eu já estou praticamente finalizando. Certo, certo. Aí, seguindo o ensejo de tecnologia na nuvem, o nosso professor lhe pergunta como a tecnologia em nuvens impactou o RP e os seus usuários. Como ela o quê? Como a tecnologia em nuvens impactou o RP e os seus usuários. Você me ouve? Sim, quer dizer, como é que ela... cada usuário ele tem uma senha e ele, a partir do seu terminal, quer dizer, ele basta ter um computador, ele acessa via um site, quer dizer, depende do navegador, ele entra no navegador, chama um endereço que vai fazer com que ele caia naquele sistema. E aí ele entra com o nome e a senha. Então, essa senha é que o programa testa para ver se ele pode operar aqueles dados. E aí também, normalmente, se dá direitos a cada usuário. Então, determinado usuário pode usar algumas opções do sistema, pode enxergar alguns dados, pode gravar determinadas coisas. Então, tudo que ele faz é determinado pelo perfil que ele tem. Então, de acordo com o perfil, ele vai ter os direitos e o sistema controla exatamente quem que pode entrar e quem não pode. É evidente que hoje a gente tem esse medo de que haja hackers que vão lá e acessam os dados da empresa e até façam movimentos indevidos. E é por isso que agora está tão em voga essa Lei Geral de Proteção de Dados, onde quem desenvolve o software precisa realmente cuidar para que ninguém consiga invadir e roubar dados de um concorrente, ou até já teve casos em que a pessoa consegue desviar o pagamento que um cliente fez, em vez de jogar o dinheiro na conta da empresa, joga o dinheiro na conta do ladrão, vamos falar assim, que conseguiu pegar e penetrar no sistema, fazer uma mudança no programa e descarregar os dados. Tudo isso é realmente hoje uma coisa que tem que manter-se uma segurança muito grande, né? No sentido de só permitir pessoas autorizadas a entrar no sistema e, mesmo assim, não deixar ele fazer qualquer coisa. Sempre somente o que realmente ele tem direito. E hoje também os sistemas de RP são ligados a celulares, né? Como está aqui. Então você tem APIs que se integram com outros sistemas para exatamente enriquecer o seu RP. Você tem os aplicativos, os apps, que permitem que aquele sistema, quer dizer, que o usuário possa enxergar os dados no celular. E você tem também hoje o BI, que são rotinas, programas que apresentam os dados de uma forma muito mais fácil de você enxergar. E aí, então, o usuário ele realmente tem uma visibilidade melhor dos seus dados, né? Então, o que caracteriza um sistema na nuvem são esses 3 pontos aqui. É um sistema que roda no navegador, então a máquina do usuário, a vantagem do sistema na nuvem é que, por exemplo, eu estou nessa minha máquina aqui agora. Vamos supor que eu fui viajar, estou num hotel, lá tem um computador. Eu vou usar aquele computador que está lá. O computador não precisa ter nada instalado.
Basta ele ter um navegador, pelo navegador, com a minha senha, eu acesso o site onde está o sistema e rodo e obtenho a informação, posso digitar dados. Também na nuvem, o sistema tem uma biblioteca única de programas, quer dizer, ela serve para todos os clientes, para todos os usuários que usam o sistema. Então, não existe aquela possibilidade de um cliente ter, no caso de um sistema como o RP Flex, cada cliente tem uma versão do sistema. E aí, para atualização, é um trabalho muito grande. Então, hoje, a tendência é que todos os sistemas realmente passem a rodar na nuvem, né? Para facilitar. Eu tenho aqui aqui eu tenho uma descrição desse nosso projeto ERP em sala de aula, que é um projeto em que a gente dá acesso ao sistema. Opa, a bateria está acabando. Se cair a bateria, realmente eu não vou ter solução. Mas vamos então terminar rapidinho aqui. Então, o sistema, ele pode... eu vou dar uma entrada aqui rápida no sistema, para vocês verem como tudo isso funciona. Então, aqui, eu vou chamar aqui um sistema. Então, normalmente, o RP, quando você entra, você tem aqui o seu nome e a sua senha para entrar, né? Aí você entra no sistema, vou entrar numa empresa. Aí eu fiz uma autenticação, quer dizer, se eu não tiver minha senha, eu de jeito nenhum consigo entrar. Quando eu entro no sistema, eu já tenho uma boa visão aqui da situação econômica, quer dizer, das vendas da empresa mês a mês. Aqui eu tenho o fluxo de caixa. E aí tem o menu, onde eu tenho aqui o cadastramento, as opções de cadastramento. Então, se eu for cadastrar, por exemplo, os bancos, eu entro nessa opção, aí eu tenho um browser inicial, onde ele me lista todos os bancos, mas se eu quiser incluir mais um banco, eu tenho aqui um botão. Aí ele me apresenta uma tela, e nessa tela eu vou exatamente informar os dados daquele cadastro. Uma parte chata do RP é exatamente o cadastramento dos dados. Você precisa cadastrar bancos, clientes, produtos, serviços, agendamentos, as configurações fiscais. Você precisa cadastrar tudo certinho para quando você entrar, por exemplo, nos lançamentos, e seguir essa opção aqui, por exemplo, a opção de vendas aqui, aí você tem toda a parte do faturamento, orçamento, romaneio, ajustes de peso, enfim, são dezenas de opções que tem no RP, onde você vai cadastrar e lançar também todos os movimentos de pedido de venda, pedido de compra, as notas fiscais. Hoje, muita coisa você, em vez de digitar, você recebe isso através de arquivos que são enviados por outras pessoas. E aí fica muito mais fácil todo o processamento. E aí depois você tem os relatórios, né? Relatórios de consultas em tela, que hoje também é muito mais usado. Então, por exemplo, se eu quiser consultar uma tela do financeiro, eu venho aqui para ver o que eu tenho que pagar.